Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Como nós falamos domingo passado, temos falado constantemente para os irmãos. Os irmãos não deveriam, neste momento, ouvir esta mensagem gravada. Este não é o ideal do Senhor. O ideal do Senhor é que os irmãos estejam reunidos como povo de Deus para, no templo, não é? Ou em outro local, os irmãos ouvirem a palavra do Senhor. Mas nós estamos vivendo este momento e nós precisamos perceber que, independente das circunstâncias, o nosso Deus, Ele continua falando conosco. O nosso Deus, Ele fala com o seu povo desde que a sua palavra seja exposta. E eu quero, queridos, logo após o final dessa mensagem, eu quero dizer aos irmãos uma palavra pastoral e também deixar algumas informações sobre a nossa semana como igreja. Pois bem, como nós faremos isso depois, eu gostaria de agora nós irmos direto para o texto que nós temos estudado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 22 a 35. Temos trabalhado no tema Quando o meu coração segue para Emaús. E vamos continuar observando as lições que nós temos nesse texto. E hoje, provavelmente, nós terminaremos a exposição neste capítulo. Lucas 24, de 22 a 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Queridos, nada melhor para nós, nesses dias de desespero, pensar sobre a única e real esperança da igreja, que é Jesus Cristo. Nada melhor para nós, nesses dias de dúvidas e tantas incertezas, nos apegarmos à certeza da vitória que temos diante do nosso último inimigo a ser vencido, que é a morte. Queridos, a ressurreição de Cristo revela o sepultamento da morte. Como disse Paulo: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A morte foi sepultada. Isso está em 1 Coríntios 15, 55. Mas, queridos, infelizmente, muitos cristãos de todas as épocas se esquecem desta verdade e nós precisamos ser constantemente lembrados
pelo nosso Senhor Jesus. Meus amados, por causa da ceticidade, da incredulidade dos apóstolos de Cristo aqui e de muitos dos seus discípulos sobre a sua ressurreição, esses 2 discípulos, eles estão seguindo para Emaús, inundados de desesperança, de incredulidade, tristeza, desapontamento e frustrações. E nós vimos domingo passado que os sentimentos que nos abatem, normalmente, eles são causados por uma interpretação equivocada que fazemos dos acontecimentos. E essa interpretação equivocada dos acontecimentos ocorre porque não conseguimos enxergar as coisas na perspectiva de Deus, revelado em sua palavra. Mas graças a Deus, que todas as vezes que nós tomamos o caminho dos homens, todas as vezes que nós voltamos para Emaús, o Senhor vem ao nosso encontro, revelar a insensatez do nosso coração, a fragilidade da nossa fé, o privilégio do seu amor e a graça do retorno que Ele nos dá. E queridos, enquanto esses discípulos eles estão indo para Emaús, como eu disse, repleto de decepções e desânimo, Jesus começa a andar com eles. E nós já vimos no domingo passado que quando o meu coração ele segue para Emaús, a primeira lição que nós observamos é que o Senhor, Ele revela o meu discernimento espiritual na forma como eu interpreto os acontecimentos. Isso está nos versículos 17 e 18. Hoje nós vamos observar uma outra lição, com muitos, irmãos, muitos desdobramentos práticos e importantes para a nossa perseverança em Cristo e santificação, mas não antes de falarmos com o Senhor, não antes de buscarmos a face do nosso Deus, não antes de rogarmos ao Espírito Santo de Deus que nos conduza nessa reflexão bíblica para que Deus faça no seu coração aquilo que Deus quer fazer exatamente neste momento em que você ouvirá a sua palavra. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai de amor, Deus de poder, soberano Tu és sobre todas as coisas. Nada e ninguém pode se comparar ao Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo tão imperfeitos, mesmo sendo tão pecadores, tão frágeis, em relação à nossa miséria humana, aprove ao Senhor nos separar para o Senhor antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis perante a Tua presença. E em amor o Senhor nos predestinou em Cristo Jesus, para que nós possamos andar diante do Senhor e com o Senhor. Pai querido, nesse momento os meus queridos e amados irmãos, ó Deus, estão atentos para ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a voz do Senhor? Obrigado, ó Deus, porque todas as vezes que o nosso coração, ele se dispõe para seguir os nossos próprios caminhos, o Senhor vem até nós, e o Senhor revela o nosso coração, e o Senhor revela quem o Senhor é, e nós experimentamos a graça da Tua restauração. Eu quero pedir as Tuas bênçãos sobre nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, e pedir que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor revele a Tua justiça, o Senhor revele a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, em nosso favor, ó Deus, e derrame sobre nós das Tuas bênçãos. É o que nós pedimos no nome de Cristo, a nossa única e real esperança. Amém. Irmãos, nós podemos observar que o Senhor, Ele não apenas revela para nós o nosso discernimento espiritual na forma como nós estamos interpretando os últimos acontecimentos, mas nós podemos observar uma outra verdade muito importante que Jesus expõe nessa caminhada com esses 2 discípulos que estão voltando para
Emaús. O Senhor revela que a minha restauração repousa nele mesmo. O Senhor revela que a sua restauração repousa nele mesmo. O Senhor revela que a única restauração do seu povo, da sua igreja, repousa na pessoa dele. Olha o que ele diz no versículo 30. Gostaria que você me acompanhasse na sua Bíblia. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que quando o nosso coração segue para Emaús, o Senhor, Ele quer mostrar para nós que a nossa restauração, ela é necessária, mas ela só é possível quando ela vem da parte do Senhor. Literalmente, meus irmãos, aquela afirmação de Pedro, quando Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A afirmação de Pedro, talvez ele não cria tanto nessa afirmação, como hoje nós podemos crer. Porque Pedro, nesse momento, ele não possuía maturidade para discernir os acontecimentos. Ele só falou isso para Jesus porque o Espírito Santo, com certeza, falou através de Pedro. Mas, meus irmãos, assim como Jesus Cristo ele fez com eles, nessa caminhada de restauração, e você precisa entender que essa caminhada desses dois discípulos, quando eles saem de Jerusalém e eles vão para Emaús, e o Senhor vai encontrar com eles, essa é uma caminhada de restauração da parte do Senhor. E assim como o Senhor fez com eles, nós precisamos perceber que o Senhor faz conosco. O Senhor faz da mesma forma. O Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor revela a insensatez do nosso coração. Sim, o Senhor revela a fragilidade da nossa fé também. Mas Ele sempre faz isso nos direcionando para Ele. O objetivo de Cristo com os seus discípulos é sempre direcionar o coração dos seus servos para Ele. Mas, irmãos, antes de nos mostrar o caminho de volta da fé, antes de nos mostrar o caminho de volta da esperança renovada, antes de nos mostrar o caminho de volta da obediência, o caminho de volta à sensatez, o caminho de volta às convicções necessárias para a nossa permanência nele, o Senhor revela a profundidade de nossa incredulidade. Olha o que diz o versículo 22 a 24. Preste atenção, o que está acontecendo aqui. Jesus está conversando com eles e eles estão expondo os últimos acontecimentos. E aí quando chega no versículo 22, eles dizem assim: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Meus irmãos, esses discípulos, eles estavam diante de evidências da parte de Deus, mas para eles as evidências da parte de Deus não surtiram efeito enquanto eles não viram. Assim como foi com Tomé, assim como foi com tantos em Israel, e queridos, assim como é com muitos discípulos hoje em dia. Nós não temos noção como tantos discípulos de Jesus, eles vivem abatidos, eles vivem ansiosos, eles vivem sem esperança, eles retrocedem na fé, porque eles não conseguem perceber as evidências do cuidado de Deus. É interessante como Pedro, no momento em que a igreja estava dispersa, ele escreve a sua primeira epístola, e no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Isso significa que o estado de ansiedade dos servos de Deus consiste na incredulidade, na capacidade de Deus de cuidar de cada um de nós. Todo crente, quando anda ansioso, ele está com um microfone em sua boca dizendo: Deus não é capaz de cuidar de mim. Porque ele não consegue enxergar o cuidado de Deus na sua história, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se eu estou ansioso, é porque eu não creio que Deus tem cuidado de mim. E a realidade presente é incredulidade. Por isso que Pedro vai dizer sobre a presença do diabo. O diabo é um leão que não devora carne, é um leão que devora a fé. Devora a fé daqueles que estão ansiosos por não conseguirem confiar em Deus. Por isso que no versículo 25, perceba que Jesus vai confrontar o coração deles, e Jesus vai dizer assim: ó nécios e tardios para crer em tudo que Deus já falou através dos profetas. Meus irmãos, mas como nosso Senhor Jesus sempre fez, desde os tempos antigos, Ele não apenas revela o estado de nossa alma, Ele não apenas revela que estamos nos passos da incredulidade, Ele não apenas revela que nosso estado de desânimo, frustração e tristeza diante dos últimos acontecimentos, na verdade, nada mais é do que fruto de nossa percepção equivocada dos acontecimentos na perspectiva de um Deus que reina. Mas mesmo assim, Ele toma a iniciativa para nos trazer de volta. E é sobre isso que nós estamos observando. Porque se o problema do coração humano é o pecado, não vem de nós a resolução do problema, mas de Deus. Quando Jesus olhou para os discípulos certa vez, no momento da ceia, Jesus disse assim para eles: não foram vocês que me escolheram a mim, a iniciativa não foi de vocês. Eu escolhi a vós outros. Tudo isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo. Agora, vejamos o que aconteceu, porque até agora nós não observamos o texto que nós lemos. Mas vejamos o que aconteceu. Eles estão voltando para Emaús. E o texto que nós lemos diz que quando eles estavam entrando no povoado de Emaús, que era um povoado pequeno, Jesus ele fez que continuaria o caminho. Jesus ele demonstrou de alguma forma que ele não pararia em Emaús, que ele continuaria. Mas como já era tarde, provavelmente quase escurecendo, os discípulos convidaram Jesus para entrar, para ficar com eles. E eles falaram: fique conosco. Eles estavam praticando aquilo que os judeus sabiam muito bem, que era a responsabilidade deles em relação à hospitalidade. E eles dizem para Jesus: entre e fique conosco. Agora, acontece algo inesperado por todos. Por todos. E aí nós vamos compreender o que Jesus está fazendo. Leia comigo novamente o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, Jesus, e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus aqui é o convidado. Jesus não é um anfitrião. Eles são os anfitriões. É interessante como, quando eu costumo visitar uma família da nossa igreja, e normalmente os irmãos preparam alguma coisa, né, um café, né, e é interessante, eu tenho percebido que o líder da casa, o marido, ele costuma orar antes da refeição. De vez em quando acontece de alguém falar: pastor, o senhor ora por nós? Mas normalmente aquele que está me recebendo, ele faz a oração. Isso deveria acontecer aqui. Quem deveria partir o pão e dar graças eram os discípulos, que convidaram Jesus para ficar na casa deles. Mas é interessante que Jesus faz tudo isso. Jesus toma a iniciativa. E por que o Senhor agiu assim? Tudo que Deus faz tem um propósito de direcionar o coração dos seus servos para Ele. Agora eu gostaria que você
lesse o versículo 31 comigo, mas entendendo que é uma continuação do versículo 30. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles. Observe comigo o versículo 35. Olha o que diz no final. Como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Quando eles estavam contando para os demais discípulos, eles dizem, olha, nós reconhecemos o Senhor, nós não reconhecemos o Senhor na caminhada até Emaús. Nós não reconhecemos o Senhor quando Ele falou das Escrituras. O nosso coração ardeu, mas nós não reconhecemos. Mas nós reconhecemos o Senhor quando Ele partiu o pão. Ele tomou a iniciativa. Ele pegou o pão, Ele deu graças. Nós deveríamos ter feito isso. Nós éramos os anfitriões, mas Ele tomou a iniciativa e Ele pegou o pão e Ele deu graças. Ele partiu o pão e deu. Ele sabia o que estava fazendo, porque na hora que Ele partiu o pão, na hora que Ele fez assim, nós vimos as marcas dos cravos. E quando Ele partiu o pão, nós reconhecemos que era Jesus. E quando os nossos olhos se abriram, Ele partiu. Ele se foi. Meus irmãos, essa verdade que nós estamos vendo, que o Senhor, Ele sempre restaura os seus servos, mas mostrando que a origem da restauração repousa nele, isso está na mente de Deus desde o início de todas as coisas. O Senhor sempre revelou que a nossa restauração tem origem nele mesmo. Se vocês observarem o profeta Oséias, um texto que eu gosto demais. O profeta Oséias, quando pregou ao povo, chamando o povo à restauração, no capítulo 13, versículo 9, Oséias pregou e disse: a tua ruína vem de ti, ó Israel, mas só de mim o teu socorro. Meu irmão, quando você entra numa sala de cirurgia, você está totalmente dependente do que o cirurgião fará. Por isso que Davi, quando escreve o Salmo 103, verso 3, Davi conhecia o Senhor, Davi escreveu: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem cura todas as suas enfermidades, é Ele quem da cova redime a sua vida, e é Ele quem coroa você de graça e misericórdia. Mas, meus irmãos, por que essa verdade ela é tão necessária para a igreja hoje? E o que eu vou falar agora está pautado naquilo que Isaías disse sobre o Messias. Essa verdade é tão importante para a igreja hoje, porque o corpo de Cristo não pode caminhar como se ele não fosse o cabeça. Nós precisamos entender que o edifício de Cristo não pode ser edificado como se ele não fosse a pedra angular. A família de Deus não pode caminhar como se o Pai da eternidade não tivesse autoridade sobre a sua família. Os servos de Deus não podem cavar cisternas que não retêm as águas, sendo que Cristo é a nossa fonte de água viva. Os servos de Deus não podem confiar em conselhos deste mundo, sendo que Cristo é um maravilhoso conselheiro. A igreja não pode viver sem paz, tendo como Senhor o príncipe da paz. Por fim, a igreja não pode confiar em falsos refúgios, sendo Cristo o nosso Deus forte. Meus irmãos, meus queridos irmãos, desde o início da igreja, os discípulos de Cristo passam pelas mesmas circunstâncias, porque o problema do nosso coração continua sendo o coração do nosso problema. A presença do pecado em nós nos tenta
com todas as suas forças para nos privar de experimentarmos o prazer da presença do Senhor. Queridos, nós somos inclinados a criar possibilidades de caminhada com Deus, ora estando em Jerusalém, ora estando em Emaús. Esses discípulos, eles foram alcançados por Cristo porque eles criaram uma possibilidade para eles. Vamos voltar para o lugar de onde nós saímos. Um outro grupo de discípulos também receberá uma visita de Cristo. Pedro, João e outros que voltam a pescar. Você se lembra quando Jesus vai até a praia? E Jesus faz as mesmas perguntas quando o Senhor os chamou pela primeira vez. Porque, meus irmãos, nós somos inclinados a pensarmos na possibilidade de retorno ao que fazíamos antes de Cristo. Isso é Emaús. Mas não dá mais para voltar ao lamaçal depois que já fomos lavados. Certo pastor disse certa vez que se você pegar um porquinho e você dar um banho nele e colocar perfume nele, e você colocar até uma roupinha nele, como as pessoas fazem com muitos pets, e você soltar ele, ele vai voltar para o lamaçal logo que puder, porque a mentalidade dele continua sendo de um porquinho. Mas quando Cristo muda a mente de um servo de Deus, não dá para voltar mais. Não dá para voltar, não dá para pensar em ser aquilo que nós éramos antes do nosso chamado. Não dá mais para flertar com a imoralidade, sejam com suas palavras, sejam com suas posturas, como era sua vida antes de Cristo. Meus irmãos, infelizmente, talvez a única diferença entre muitos crentes e pessoas sem Cristo é que o crente vem aos domingos no culto, e os não crentes não. Não dá mais para tentar ter raízes profundas em Cristo, se você está encantado com aquilo que te prende a este mundo tenebroso. Deus precisou levantar o profeta Elias. E quando Elias chegou diante da nação de Israel, diante de muitos profetas que deveriam ser profetas do Senhor, Elias percebe que o altar do Senhor estava em ruínas, porque o altar a Baal estava de pé, e é impossível adorar ao Senhor, adorando a Baal e adorando ao Senhor. Quando o altar a Baal está de pé, o altar do Senhor está em ruínas. E a primeira coisa que Elias diz é: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou sirvam a Deus, ou sirvam ao Senhor. Não dá para servir em Jerusalém e em Emaús. Não dá mais para querer fazer a vontade de Deus em Emaús, sendo que a igreja está reunida em Jerusalém. Meus irmãos, nós ficamos estagnados em nossa caminhada, vivendo de experiências passadas. Mas não é interessante? Eu acho muito interessante o texto. Enquanto eles estavam caminhando para Emaús, eles estavam se distanciando da fé. Eles não percebiam isso. E, queridos, muitas vezes nós, sem percebermos, nós começamos a voltar para trás, enquanto estamos caminhando para os nossos objetivos. Esse retrocesso na fé, ele não é perceptível, porque nós estamos olhando para os nossos objetivos e estamos percebendo que nós estamos avançando. Mas talvez, quando você avança em direção aos seus objetivos, isso demonstra um afastamento cada vez maior da sua fé. A sua fé não está em Emaús, está em Jerusalém, porque a igreja está reunida em Jerusalém. Eu acho muito interessante quando, normalmente nós olhamos para uma pessoa que está deitada, não é? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você encontra uma pessoa deitada por muito tempo, você fica procurando sinais de movimentos. Você fica olhando para o peito da pessoa para ver se ela está respirando. Você fica observando para ver se ela vai se mexer, porque movimento é vida. Agora,
Mortos também têm espasmos musculares. E quando você vê um defunto tendo espasmos, aquele movimento não representa a vida. E meus irmãos, muitos crentes, eles não possuem vida porque eles refletem espasmos de uma religiosidade sem Cristo. Não há vida sem Ele. A religiosidade não é evidência de vida, mas apenas espasmos de mortos. E, queridos, nós somos inclinados a confiarmos em obras de religiosidade e comportamento religioso que produzem apenas o desencargo de consciência, mas nunca piedade. E como nós já vimos aqui nesse texto, os últimos acontecimentos produzem nos discípulos de Cristo uma série de sentimentos que removem de nós a paz e o contentamento em Cristo. Crentes neste momento temendo a morte, crentes fazendo festa porque estão sendo vacinados. Nada contra você tirar uma foto quando você tomar a vacina. Mas por que você está alegre agora? Antes não? Porque havia possibilidade talvez de ficar doente e morrer? A ressurreição não revela a nossa vitória em Cristo? Não existem acontecimentos neste mundo que devem remover a nossa paz e satisfação no Senhor. Meus irmãos, como nós já vimos, os últimos acontecimentos produzem em nós tudo isso. E nós somos inclinados a confiarmos que as mudanças ocorrerão pelo braço do homem. É interessante observar a igreja nesse momento que nós vivemos. Muitos crentes dizendo assim, confiantes, dizendo assim, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Agora é a vez dos evangélicos. Agora é a vez do povo de Deus. Sabe por que eles dizem isso? Não é porque eles estão confiando em Deus, é porque eles confiam no homem. Eles estão colocando a confiança em homens que por alguns discursos revelam alguns espasmos de fé em Cristo. Crentes confiantes dizendo, agora sim, tudo vai ficar bem, a vacina chegou. E quando todos forem vacinados, tudo vai ficar bem. Crentes confiantes em homens quando dizem, agora sim, eu falei com a pessoa certa, agora eu vou conseguir aquele emprego. Agora sim, eu falei com a pessoa certa, o meu problema será resolvido. Ah, meus irmãos, olhem para as Escrituras. Deus se levantou por meio do profeta Isaías, e o profeta Isaías pregou ao povo, e está relatado em Isaías 31:1, quando Deus se levanta com a sua voz por meio do seu profeta e diz, ai dos que descem ao Egito e confiam nos seus carros e nos seus cavalos, e não fazem do Senhor a sua força. Ai de vocês, eu vou ferir tanto o Egito que vocês confiam, e vou disciplinar vocês. Porque quando eles estavam sendo pressionados pelos povos, eles olharam para o lado e eles perceberam, o único que é capaz de nos salvar são os egípcios. Eles são fortes. A solução vem deles. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você precise voltar hoje. Voltar para o lugar onde os salvos nunca saem. Voltar para o lugar em que você viu o Senhor pela primeira vez. Voltar para a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é Emaús. Não são as suas possibilidades. Talvez você precise abandonar as possibilidades que você criou de servir a Deus de outra forma que você acredita ser possível. E eu quero ser um pouco mais prático. Eu disse que esse sermão teria desdobramentos práticos. Não dá para servir a Cristo com lábios impuros e uma mente contaminada pelo pecado.
Não dá para servir a Cristo confiando na sua capacidade de controlar as coisas. Você não tem o controle da situação. Você não tem o controle sobre os seus filhos sem o auxílio do Senhor. Não dá para servir a Cristo tentando preservar uma imagem diante dos homens, desconsiderando o seu Deus, que tem visto todas as obras de suas mãos. Não dá para servir a Cristo tratando seu cônjuge de uma forma que desonre a Cristo. Não dá para servir a Cristo sendo quem você é. O seu jeito de ser é contrário ao Espírito de Cristo. Deixa eu dizer uma verdade para você. O Senhor, Ele te fez como você é. Mas Ele te salvou para que você seja o que você nunca foi capaz de ser, parecido com Ele. Não dá para servir a Cristo sem que Cristo seja o Senhor absoluto do seu coração, das suas atitudes, do meu coração, das minhas atitudes. E talvez você precise voltar a caminhar com Cristo por meio da oração. Você se lembra no início? Quando Cristo se revelou de forma tão presente a você, mas porque os seus olhos estão nas circunstâncias, talvez você não consegue mais experimentar a presença do Senhor. Talvez seja tempo de você voltar a fazer o que você fazia antes desses últimos acontecimentos que ofuscaram a beleza da sua comunhão com o Senhor. Lembre-se, e eu estou caminhando para o fim. Lembre-se, Jesus sempre sabe o que faz. Por isso que a restauração tem origem nele, nunca em outra coisa. Então a questão não é tanto a visão que temos dos últimos acontecimentos. A questão é a visão que nós temos de Cristo nos últimos acontecimentos. É isso que Jesus está mostrando para eles. Vejam, esse retorno não se dá primeiramente por um esforço seu, mas pela postura amorosa do Senhor em vir até nós. Olhe para o versículo 27 mais uma vez. Eu gostaria de ler novamente com você, mas tentando expor o sentimento deles. Mas antes disso, olha o que Jesus faz, para vocês perceberem que o objetivo de Cristo ao restaurar os nossos corações é apontar para Ele. E diz o texto bíblico, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, Cristo restaura os nossos corações quando Ele faz que ouçamos a sua voz, quando a palavra dEle fala sobre Ele. Eu já disse isso para você durante o período da chamada ditadura militar. As igrejas evangélicas, principalmente as tradicionais, elas criaram um logo. E o logo que elas criaram tinha o seguinte conteúdo: Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança. Mas nós precisamos saber que Cristo não é a única esperança do mundo. Cristo é a única esperança da igreja. E quando a igreja entende isso, a igreja proclama que somente em Cristo há esperança. Cristo restaura os nossos corações quando nós enxergamos a voz de Deus falando sobre Ele por meio das Escrituras. Não por meio de eventos eclesiásticos. Queridos, essa pandemia revelou uma igreja que tem dificuldade de sobreviver na dispersão, porque é dependente de eventos. Essa situação revelou crentes que dependem da igreja reunida para que os seus filhos ouçam do Senhor, pois em casa isso não acontece.
Essa situação revelou os corações de cônjuges que precisam colocar em prática em suas casas aquilo que eles dizem amém todos os domingos quando a igreja está reunida. Cristo não quer nos restaurar por meio de palavras vazias, de um positivismo vazio de verdade. Não, a resposta não está dentro de você. Nunca esteve, nunca estará, nunca. Cristo não quer nos restaurar por meio de métodos humanos para estimular os crentes a permanecerem firmes. Cristo restaura os nossos corações quando nós ouvimos a voz dEle, falando sobre Ele por meio das Escrituras. Por isso que o retorno, ele vem de uma valorização da presença de Cristo e nem tanto na desconsideração dos últimos acontecimentos. Jesus não está desconsiderando os últimos acontecimentos e o que esses acontecimentos estavam produzindo nos corações dos discípulos, mas o que Jesus está mostrando é que eles não enxergavam quem Cristo era, de fato. E meus irmãos, caminhando para o fim, mas é aquele fim, o fim que para nós é tudo. Eles dizem no versículo 32, depois que os olhos deles são abertos. E para mim esse é um dos textos mais belos da Bíblia. E eu peço ao Senhor para que o Senhor nunca permita que eu deixe de sentir isso todas as vezes em que eu leio sobre Ele nas Escrituras. Depois que os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu da presença deles, depois que Jesus partiu o pão e eles viram o furo dos cravos, os olhos deles se abriram, provavelmente espantados, e Jesus se foi. Depois que isso aconteceu, eles disseram: não é verdade. Faz sentido. Agora faz sentido. Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele expunha as Escrituras que falavam sobre ele? Meus irmãos, o retorno vem quando a presença do Senhor conosco acende a chama da nossa fé e desperta o nosso amor por Ele. E o resultado que aconteceu no coração desses discípulos é o resultado que o Senhor produz em nós. O retorno produz uma mudança imediata de direção à vontade do Senhor. O versículo 33 diz: e na mesma hora, olha que interessante, eles tinham acabado de pedir para Jesus ficar com eles, porque já era tarde. Mas na mesma hora, eles se esquecem dos perigos da noite. Eles querem voltar para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles. Eles voltaram para a igreja, os quais eles diziam: de fato, o Senhor ressuscitou. Irmãos, o desejo ardente no meu coração, como seu pastor, é que o Senhor abra os olhos dos seus corações, para que vocês enxerguem o privilégio da sua presença conosco. Você pode ter tudo agora, mas se você não desfrutar a beleza da presença do Senhor com você, quando você abre as Escrituras que falam sobre Ele, tudo demais que vier não tem valor. São espasmos de religiosidade. Se a presença de Cristo não produzir em você uma ardência na sua alma, não será a igreja reunida de manhã, à noite, durante a semana, eventos sobre eventos, que vai trazer você restauração. O meu desejo é que o Senhor nos faça voltar sempre para o lugar de onde nós nunca deveríamos sair, que é a sua vontade. E por fim, o meu desejo é que o Senhor faça a nossa alma ficar em chamas, todas as vezes que nós formos conduzidos pelas Escrituras falando sobre Ele. Ainda mais
no momento em que nós estamos caminhando na história para a manifestação da grande apostasia, que não virá por causa de decretos de governadores. A grande apostasia, na Bíblia, ela vem com o aumento da iniquidade no meio do povo de Deus. A revelação de Deus começa com a criação de céus e terra. Sabe como termina? Com a criação de novos céus e nova terra. Você precisa crer nesta verdade. Você precisa ter os seus olhos fixos nesta verdade. E que Deus abençoe ricamente, não apenas a sua vida, mas que Deus abençoe as nossas vidas como povo eleito do Senhor de toda a glória. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua presença. Obrigado porque sem a tua presença, nada faz sentido neste mundo. Obrigado, ó Deus, porque as tuas promessas, elas estão repousadas nesta verdade, da presença do Senhor conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa esperança está repousada, na verdade, sobre a presença do Senhor durante toda a eternidade. Senhor, se não fosse a tua presença, Senhor, o que seria de nós? Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe os meus irmãos, abençoe a minha vida, abençoe o teu povo. Senhor Deus, para que os nossos movimentos não sejam apenas espasmos de uma religião morta. Ah, Senhor, glorifica o teu nome, acendendo a chama do nosso coração, para olharmos nas Escrituras, e quando nós ouvirmos sobre o Senhor, que os nossos olhos possam brilhar, que o nosso coração possa arder, e o Senhor nos conduza a andarmos com o Senhor, na simplicidade da oração diária, na simplicidade da observação das suas Escrituras, na simplicidade de ser igreja, na perspectiva do Senhor, não na perspectiva de muitas denominações, não na perspectiva de uma religiosidade tão vazia de verdade. Senhor, produza transformação nesse tempo em que a igreja está dispersa. Remova de nós os desejos pelos eventos, mas que o coração do teu povo possa queimar pelo desejo de estar uns com os outros por causa do Senhor, por saber que isso glorifica o Senhor. Então nada tem a ver com aquilo que produz em nosso coração uma motivação falsa, mas sim, ó Deus, com aquilo que a tua palavra diz para nós e é desejo do Senhor. Ó Deus, eu peço as tuas bênçãos sobre os meus irmãos, e mais uma vez eu peço as tuas bênçãos sobre a tua igreja espalhada pela face da terra. Que hoje seja tempo de restauração, que hoje seja tempo de retorno, que hoje seja tempo de um coração alegre, porque os meus irmãos, porque nós vimos o Senhor. Eu peço essas bênçãos no nome de Cristo, a nossa única e a nossa real esperança. Amém. Bem, irmãos, eu disse para vocês que eu gostaria de trazer um comunicado, não é? Um comunicado pastoral, mas também alguns avisos sobre esta semana. Irmãos, eu tenho visto a preocupação de alguns pastores em relação ao comportamento de muitos crentes nas redes sociais, com relação às divergências de pensamento sobre os últimos acontecimentos. E alguns pastores, inclusive, estão escrevendo artigos sobre isso, porque eles estão, de fato, preocupados com os corações dos crentes da igreja neste tempo. Mas eu queria falar com vocês sobre o cuidado que nós devemos ter em relação a essas questões. E sobre isso eu gostaria de apenas dizer que
nós não precisamos de nenhum preparo para reagirmos. Nós precisamos de preparo para pensarmos antes de reagir. Quando Salomão escreveu Provérbios, no capítulo 15, 28, ele disse: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Os ímpios não pensam, os ímpios reagem. E meus irmãos, nós pastores, que amamos o Senhor, e nós amamos a igreja do Senhor, nós estamos sofrendo diante de toda essa situação. Eu sei que muitas vezes os irmãos olham para o pastor, e eu estou observando isso em muitos dos meus aconselhamentos. Quando eu começo a falar de alguma das minhas fraquezas, de algumas das minhas lutas, a reação de muitos irmãos é: o Senhor não. O Senhor passa por desânimo. O Senhor passa por um momento de fraqueza. O Senhor passa por um momento de tristeza. Não é possível. Porque a gente não consegue perceber. Mas, meus irmãos, nós pastores, nós estamos sofrendo muito com o que está acontecendo. E eu não quero falar sobre a postura dos irmãos nestes momentos, nas redes sociais. Tem outros pastores escrevendo sobre isso. Eu gostaria de falar sobre nós, pastores. Eu gostaria de pedir que os irmãos orem por nós, pastores. Eu tenho visto o quanto nós, pastores, nós precisamos da sabedoria de Deus para tomarmos decisões pensando em todo o rebanho, não nos impulsos dos nossos sentimentos. Nós precisamos de paciência para que não entremos em questões que só promovem divisões e pecado contra Deus e contra os irmãos, principalmente na questão de pré-julgamentos injustos. Eu peço que os irmãos orem por nós, porque nós precisamos ter ousadia para não nos intimidarmos com palavras de homens, seja de dentro da igreja e muito menos de fora. Precisamos que os irmãos orem. Precisamos que os irmãos orem por nós, porque nós precisamos ser humildes para observar os pensamentos de outros homens piedosos diante desses acontecimentos, para nós avaliarmos se nós estamos corretos. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Eu conheço muitos pastores do estado de São Paulo. E quando eu digo pastores piedosos. E todos esses pastores, meus queridos, eles amam ao Senhor. Eles amam a palavra do Senhor. Eles amam a igreja de Cristo. E todos eles estão sofrendo quando tomam uma decisão, por exemplo, de manter as igrejas fechadas nesse tempo. Todos eles estão tristes e sofrendo porque a igreja não está reunida. Todos eles estão esperando o agir do Senhor, assim como tantos irmãos, talvez todos os irmãos da IBA, e eu creio todos os irmãos que amam o Senhor e a sua igreja. Queridos, eu sei que cada crente, agora falando do seu coração, cada crente nesse momento tem uma opinião sobre o que está acontecendo. E a sua opinião deve ser considerada com muito amor. Mas quem está cuidando do rebanho é o seu pastor. E você precisa descansar nesta verdade. Você precisa orar pelo seu pastor. Se o seu pastor, e eu estou falando isso não apenas para os irmãos da IBA, porque eu sei que esse vídeo, ele alcança outros irmãos de outras igrejas, irmãos de outros estados e outros países. Se o seu pastor é alguém que ama a palavra do Senhor, é alguém que demonstra zelo e amor pela igreja, você precisa orar por ele, você precisa interceder por ele, porque não tenha dúvidas que esse momento tem sido um momento muito difícil para todos nós, diante de tudo que tem acontecido. Peço que vocês orem, porque amanhã, segunda-feira, eu estarei me reunindo com alguns irmãos da liderança, e nós estaremos falando sobre esse momento, nós estaremos orando por isso. E diante de tudo que tem acontecido, nós precisamos pensar juntos, mas crendo no cuidado e direcionamento do Senhor.
Mas você, meu amado irmão, precisa orar por nós. Você precisa orar por nós. Então, enquanto a igreja estiver passando por esse momento que nós estamos passando, nós teremos as nossas reuniões de oração de forma online, como fizemos por 2 semanas, e foi uma bênção para todo aquele que participou. Entretanto, a nossa reunião de oração não será mais na quinta-feira, será na quarta-feira, às 8 horas. Então, quarta-feira, 8 horas, nós estaremos reunidos, cada um em sua casa, nós estaremos utilizando uma ferramenta que temos utilizado para ouvir a oração uns dos outros, para orarmos uns pelos outros e orarmos inclusive por esse momento. Então, todos os irmãos de nossa igreja, inclusive os irmãos que se tornarão membros, os irmãos congregados, podem participar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, entre em contato com o irmão Jonas antes de quarta-feira e peça informações, peça orientações sobre como você pode participar, se você tiver dúvidas. O nosso momento apacentar não será mais enviado na quarta-feira, mas na quinta-feira, se o Senhor nos permitir seguir dessa forma. E, queridos, caso você queira conversar com o seu pastor, eu terei alegria em fazer isso com você. E eu espero que Deus abrevie esse tempo para a nossa alegria e satisfação. Que Deus abençoe ricamente a sua semana. E não se esqueça, orem por todos os pastores que o Senhor tem confiado à sua igreja. Amém? Deus abençoe sua vida. Forte abraço.